quero então convidá-los a abrir em João, o Evangelho, capítulo 13, e quero ler 3 versos, o verso 33, 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 33, 34 e 35. Palavra do Senhor ao seu coração esta noite. São palavras do próprio Cristo. João registrou: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu não tenho ainda a tradição de usar imagens durante a exposição, então eu preparei tudo direitinho. Depois que iniciou o culto, eu lembrei que eu estou com um pendrive no bolso. Então, oi? Não, estou na paz. De maneira que a minha filha que me ajudou, ela depois vai falar: puxa, pai, gastei esse tempo todo. Mas eu quero abrir a minha fala utilizando o relato de um defensor do cristianismo do segundo século, chamado Aristides. Este homem é considerado um dos primeiros defensores, apologista do cristianismo. Ele é de Atenas, ele é um cristão, um grego cristão do segundo século. Ele teve a oportunidade de, pelo seu conhecimento e pela a capacidade dele, ele tinha acesso ao imperador Adriano, imperador romano. E Aristide, dentre muitas coisas que ele escreve na sua apologia, na sua defesa do cristianismo, e ele apresenta a Adriano, ele escreve o seguinte relato da percepção dele dos cristãos. Ele diz assim, ouçam por favor: os cristãos são, entre todas as pessoas da terra, os que acharam a verdade. Os mandamentos de Cristo, eles os têm guardado em seus corações e os observam. Não adulteram, não fornicam, não levantam falso testemunho, não cobiçam os bens alheios, honra ao pai e à mãe, amam a seu próximo e julgam com justiça. Quando eu pensei em estampar essas palavras, o meu pensamento era olhar nos seus olhos e observar qual seria a sua reação, no sentido de: puxa, isso já se foi. Porém, o meu pensamento não é olhar e conversar com você esta noite numa perspectiva só negativa, mas o meu pensamento é fazer com que eu e você saia deste lugar esta noite olhando numa perspectiva cristã. O que Rick Warren não significa que eu concorde com todo o pensamento dele, mas ele escreveu uma possível resposta para a sua decepção quando você ouve Aristides apresentando um relato dos cristãos e mostrando o alto padrão em que os cristãos viviam, e
que pôde ser relatado para um imperador, como que eles viviam, como que eles agiam, como eles se comportavam. E talvez você agora teça alguma crítica sobre a Igreja de Cristo. Rick Warren, ele escreveu as seguintes palavras: quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Então ele prossegue: esse é o início da verdadeira comunhão. E ele fala assim, Rick Warren fala assim: toda a igreja deveria afixar uma placa com as seguintes palavras: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este lugar é somente para os que admitem ser pecadores. Apesar do grande relato de Arístides, e apesar de um diagnóstico da Igreja de Cristo aprofundado numa grande crise de unidade, numa grande crise de comunhão, numa grande crise do exercício do amor, não significa que nós não somos a Igreja de Cristo. Apesar de tudo isto, nós somos imperfeitos. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, de maneira que nós precisamos partir para este estudo de mutualidade, para o estudo de amar uns aos outros, para o estudo da comunhão. Nós precisamos partir do princípio que todos nós estamos ainda em construção. E mais, que todos nós, quer tenhamos um ano de igreja, quer tenhamos 50 anos de vida cristã ou mais, todos nós somos imperfeitos. E é justamente para este tipo de gente que Cristo Jesus dirige as palavras que nós acabamos de ler. Cristo Jesus, no contexto de que nós lemos em João capítulo 13, João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, ele relata os últimos instantes de vida de Cristo Jesus. E esses últimos instantes da vida de Cristo Jesus são momentos que Jesus Cristo separa para, de uma forma muito específica, tratar de alguns temas com os seus discípulos e, sobretudo, para prepará-los como Cristo Jesus gostaria que eles, os discípulos, vivessem após a sua partida, após Jesus Cristo ascender aos céus. Jesus Cristo quer apresentar aos seus discípulos como ele gostaria que, então, os seus discípulos vivessem. Então, a partir do capítulo 13, o texto extremamente conhecido da Igreja de Cristo sobre o que nós chamamos de lava-pés, ou a cerimônia de lava-pés, né? O ensino de Jesus a respeito da humildade, o ensino de Jesus a respeito do serviço. A partir deste ponto, Jesus passa a ensinar aos seus discípulos como eles deveriam ser, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir. É interessante que, no capítulo 13 de João, existem dois extremos nesse texto. Jesus está diante de uma pessoa que haveria de traí-lo, e Jesus está diante de uma pessoa também que haveria de negá-lo. Duas situações. Haveria de trair,
outro haveria de negá-lo. Porém, observem como é que o texto do capítulo 13 abre. O texto abre assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até que momento? Amou-os até o fim. E é justamente espelhado neste amor de Jesus Cristo, neste amor que é um amor incondicional, neste amor que é um amor perseverante, neste amor que é um amor humilde, é que Jesus Cristo vai tratar com os seus discípulos e vai tratar com a igreja de Cristo a questão da mutualidade, a questão da comunhão, a questão que nós conhecemos na Bíblia dos mandamentos recíprocos uns aos outros. E não há um estudo sobre mutualidade que ele não é aberto com o tema amar uns aos outros. E de onde nasce, qual é o ponto de partida para ensinar os seus discípulos o dever de amar uns aos outros? O ponto de partida é o próprio amor de Cristo. Vamos olhar o texto em que lemos. Jesus, no verso 33, ele inicia dispensando um tratamento extremamente paterno, um tratamento extremamente caseiro, de extrema intimidade, quando ele volta-se para os seus discípulos e diz: filhinhos. Este tratamento só encontraremos uma vez no livro de Gálatas e encontraremos mais 7 vezes nas cartas deste próprio autor, nas cartas de João. Talvez justamente por João sofrer este tratamento de Jesus Cristo, este amor de Jesus Cristo, esse tratamento paterno de Cristo, tratando os seus discípulos como filhinhos, é que João vai repetir isto escrevendo as suas epístolas. Jesus, então, vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Tente pensar, meus irmãos, aqueles homens vivendo um período com Jesus, um período de convivência, de aprendizado, um período onde eles presenciaram milagres de Cristo Jesus, e Jesus Cristo começa a dizer: é chegada a minha hora, eu irei partir, eu não estarei mais com vocês. De sã consciência, certamente bateu um desespero ou uma incompreensão da parte dos discípulos, o que é que Jesus estava dizendo. E digo incompreensão porque Pedro não compreendeu isto. Pedro chegou a dizer para Jesus: nada disso, eu estou pronto para ir com o Senhor, e mais, se o Senhor tiver de morrer, eu vou morrer pelo Senhor. Pedro se precipita e Pedro não entende o que Jesus Cristo está ensinando. Mas eu quero conduzir a você a pensar comigo algumas palavras desse verso 33, porque Jesus Cristo diz assim: buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora, a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. O que Jesus estava querendo dizer com isto? Será que os discípulos que seguiam Jesus não poderiam ir para o lugar que Jesus, ou não irão para o lugar que Jesus foi? Anteriormente, Jesus havia dito essas palavras
aos judeus. E os judeus eram oponentes de Cristo Jesus. E por serem oponentes de Cristo Jesus, Jesus disse a eles 2 vezes, olha, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas eu trouxe um contraste entre este momento que Jesus apresenta aos seus discípulos e o momento em que Jesus apresentou aos judeus. No mesmo Evangelho de João, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você está com a sua Bíblia eletrônica, João capítulo 7, o versículo 33 e verso 34, a gente lê assim, Jesus está falando a um grupo de judeus, e são oponentes de Jesus. Jesus diz assim, haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Versículo 33, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podereis ir. Note o contraste. Jesus disse para esses homens oponentes deles, vocês não poderão ir. Jesus é incisivo. Mas agora, abram em João capítulo 14, o verso 1 ao verso 13, o que Jesus diz para os seus discípulos. Observem. João 14, o verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais o quê? Estejais vós também. Qual é o contraste aqui? É que para os oponentes de Jesus, eles não serão capazes de encontrá-los. Para aqueles que amam Jesus, que seguem a Jesus, que creem em Jesus, Jesus Cristo diz a eles, agora vocês não poderão, mas eu estou indo preparar um lugar aonde vocês irão morar comigo. E eu quero aplicar isso ao seu coração. É possível que haja pessoas que me ouvem agora que ainda não assumiram um compromisso de fé em Cristo Jesus. Ainda não se renderam a Cristo Jesus. E a figura estabelecida pelas Escrituras Sagradas para aqueles que não amam a Cristo, para aqueles que não creem em Cristo, é a figura de alguém que é opositor de Cristo. E é possível que creia você ou não, saiba você ou não, ou alguém ainda não tenha te dado esta notícia. Se você não tem Cristo Jesus como Senhor de sua vida, se você não é um seguidor de Cristo Jesus, se você não tem Cristo Jesus como Salvador de sua vida, você é um oponente de Cristo Jesus. E Jesus diz a você que você não é capaz de encontrá-lo, ou você não será capaz de encontrá-lo, se você não render-se a Cristo Jesus, se você não arrepender-se dos seus pecados, se você não abandonar os seus pecados. É possível, então, que você já ouviu falar de Cristo Jesus, mas não parou para pensar que a sua posição é a posição daquilo que, quando Pedro disse, varão galileus, vocês também são culpados da morte de Cristo Jesus. Vocês também fizeram parte daqueles que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Talvez você diga, mas eu não estive lá no dia da crucificação de Cristo Jesus.
Mas a sua rejeição, o seu negar a Cristo, o seu não render a Cristo Jesus, é como se você estivesse entoando os mesmos gritos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E hoje, você ouve do próprio Cristo Jesus dizendo que ele veio a este mundo para salvar pecadores. Que Cristo Jesus veio a este mundo para buscar aqueles que estavam perdidos. Ele não veio para sãos, mas veio sim para enfermos. Como disse, deveria estar estampado em nossas igrejas: aqui não é lugar de gente perfeita, aqui é lugar de gente imperfeitas. E talvez quando você recebe essa notícia que, quando Jesus Cristo diz: olha, você não poderá me encontrar e você não me encontrará, porque você está na posição de oponente a Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, ele estende um convite a todos aqueles que o rejeitam também, todos aqueles que, na verdade, caminham como opositores de Cristo Jesus, porque, segundo as Escrituras, todos nós que temos Cristo Jesus como nosso Senhor, que temos Cristo Jesus como nosso Salvador, outrora também nós andávamos pelos mesmos caminhos. Não há qualquer orgulho, ou usando uma linguagem de Paulo, não há qualquer jactância em nós, não há qualquer prepotência em nós. Usando a linguagem de Paulo aos Efésios, todos nós também éramos inimigos de Cristo Jesus. Talvez isso motive você a abrir o seu coração e render-se a Cristo Jesus, olhando para quem está à sua frente, olhando para quem está do seu lado, olhando para mim mesmo, que estou falando ao seu coração, sabedor que outrora eu também era um oponente de Cristo Jesus. Mas também eu quero aplicar ao seu coração, quando Cristo Jesus diz: olha, disse aos seus discípulos: para onde eu vou agora vocês não poderão ir. Porém, esta não é uma palavra para gerar uma desesperança em seus discípulos. Porque, notem o que disse, do capítulo 13 ao capítulo 16, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. E ele está, então, colocando, vou chamar assim, as estacas, os fundamentos, a base, para que os seus discípulos recebessem esperança, recebessem razão para viverem ou prosseguirem a viver no mundo. Porque deixa eu dizer a todos, irmãos em Cristo Jesus, não há uma passagem das Escrituras aonde Jesus Cristo prometeu que Ele nos tiraria deste mundo. Quando Jesus ora, Ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre o quê? Que o livre do mal. Meu irmão, minha irmã, se você imagina, hoje pela manhã eu falei à igreja, há crentes que imaginam que seria bom que nós morássemos num conjunto chamado celestial. E eu fiz um exercício com a igreja. Você acha que se nós tivéssemos um condomínio só de crente, o que você acha? Não entendi o sorriso. Você acha que daria certo? Você acha que daria certo? Se nós tivéssemos uma cidade só de crente, condomínio só de crente, comércio só de crente, banco só de crente, tá bom, já sei, você não poderia passar aquele cheque, quantos problemas não teríamos? Quantos de nós descobriríamos que o pai grita com o filho desesperadamente, desnecessariamente, muitas vezes, que marido crente, já que a gente está imaginando esse condomínio, que marido briga com a mulher, que mulher também briga com o marido. Será que eu estou exagerando? Eu sei que é só ali em Santa Cruz da Serra que existe esse problema. Por isso, hoje pela manhã, nós desistimos de construir este condomínio celestial. Jesus Cristo, Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. E quando Jesus Cristo, então, diz: olha, agora vocês não poderão estar comigo, mas notem que em seguida,
para aqueles que já se renderam a Cristo Jesus, para aqueles que amam a Cristo Jesus, ele dá uma palavra de imensa esperança. Ele diz, olha, vocês não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, o quê? Há muitas moradas. Eu estive aqui quando o pastor Carequinha, da igreja lá da Barra, pregou. John McAllister. Ah, sim. Eu estive aqui quando ele pregou. E ele... Gostaram da referência, né? Eu espero, gente, que eu tenha pelo menos a chance de ir embora, né? E ele falou aos jovens aqui sobre a maneira com que vivemos e paramos de pensar no céu. A maneira com que vivemos e achando que a vida encerra-se nos prazeres momentâneos. Esquecemos que a Bíblia nos diz, o mundo passa, os prazeres do mundo também passam. Jesus Cristo disse, consolou aos discípulos e talvez, meu irmão, minha irmã, independente da sua faixa etária, talvez você esteja ou passando por um momento atribulado na sua vida. Não precisa de estatística, porque Jesus Cristo, no capítulo 16 deste próprio Evangelho, ele disse a mim e a você, no mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu volto a dizer, eu não posso deixar de dar uma pancadinha, só para falar, quando você ler aquela frasezinha na porta de algumas igrejas, pare de sofrer. Quando o Evangelho, o próprio Cristo Jesus diz a mim e a você, no mundo vocês passarão por aflições. Quando Cristo Jesus diz, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Quando o próprio apóstolo Paulo ouve do próprio Deus, a minha graça te basta, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cristo Jesus está, portanto, instruindo aos seus discípulos, então ele os trata como filhinhos, e ele diz, por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E agora Jesus dá um tom para os seus discípulos e também para a igreja de Cristo no tempo de hoje. Ele diz assim, novo mandamento vos dou. E eu quero ressaltar este ponto em caixa alta. Eu quero dizer a você, meu irmão, em Cristo Jesus, todas as coisas estão centradas em Cristo Jesus. Inclusive, o mandamento que ele estabelece. E se eu e você queremos entender sobre o que é amar um ao outro, se a Igreja de Cristo quer entender e exercer a comunhão no sentido pleno de comunhão, nós precisamos ter Cristo Jesus no centro de todas as coisas. E é Ele que vai dizer aos seus discípulos, e é Ele que vai dizer a mim e a você, porque a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor é proveitosa, então ela é para este tempo. Ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas percebam agora o padrão que Jesus Cristo vai estabelecer, assim como eu vos amei. Eu creio que o seu pastor já lhe ensinou aonde está a diferença deste mandamento que Jesus chama de novo. Está neste padrão, primeiro,
assim como eu vos amei. Segundo, o outro mandamento diz, amem ao teu próximo. Só que este mandamento, ele estabelece agora, amem o quê? Uns aos outros. É sobre este primeiro item que eu quero também cativar a sua atenção, para que você observe a centralidade de Cristo neste mandamento. Ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O ponto de partida está em Cristo Jesus. Ele diz, olhe para o amor que eu dispenso, ou que eu dispensei à igreja de Cristo. Isso Jesus está dizendo, tanto para o momento que está acontecendo agora, quanto para o momento que haveria de acontecer mais adiante, da sua morte. Ele diz, olha, o amor que eu derramei por vocês, o amor que eu dediquei a vocês, é um amor que eu não apliquei nenhuma condição. O que é isto? Cristo Jesus não faz comigo e com você um toma lá da cá. Ou seja, se você fizer alguma coisa boa, eu lhe darei em troca a salvação. Não é isto que Cristo Jesus faz comigo e com você. Jesus diz, olha, assim como eu vos amei. Cristo Jesus nos amou, nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Cristo Jesus nos amou quando nós ainda não fazíamos dele caso algum. Cristo Jesus nos amou quando nós não víamos nele feitura alguma, beleza alguma, formosura alguma. Cristo Jesus nos amou. E eu penso que se a igreja de Cristo Jesus entender isto, ou buscar entender isto, grande parte de nossos problemas de relacionamentos, grande parte de nossos problemas com comunhão da igreja de Cristo, ele começa a cair por terra. Porque Jesus Cristo não aplicou uma condição antes, ele não condicionou, eu só amo você se você fizer isso, toma lá da cá. O seu amor foi derramado por nós, quando nós ainda não o amávamos. É isto que João, que está também nesta cena, passando por esta cena, vai escrever. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou. E este é o ponto de partida para nós entendermos qualquer ensino, recebermos qualquer ensino e termos qualquer aprendizado sobre mutualidade. Isto vai muito além do que passarmos um dia no piquenique. Isto vai muito além do que passarmos algum momento batendo papo. Tudo isto é saudável. Hoje pela manhã, a igreja voltou que nós, no dia 4, a exemplo de vocês aqui, a gente está bem antenado, que no dia 4 de outubro, a igreja sairá, as famílias sairão com seus filhos. E quando falamos assim, olha, era para se a igreja iria liberar alguma verba ou não, alguém chegou assim, muda o termo, pastor, ao invés de ser momento de lazer, diga um momento de comunhão. Ou seja, nós ainda atrelamos exclusivamente que um momento onde saímos, jogamos futebol e etc e tal, este é o momento de comunhão. Mas isto é uma parte da comunhão. Este não é o único item da comunhão. Nós precisamos entender que o amor que nós dispensaremos uns aos outros, o zelo, o cuidado que dispensaremos uns aos outros, o espelho deste amor está no amor de Cristo Jesus derramado por nós. É por isso que Cristo Jesus estabelece este ponto, assim como eu vos amei. Dr. Carson, eu corro meus riscos aqui, tem gente aqui que fala muito bem inglês, mas vamos lá, com esse meu bem carregado. Ele escreve sobre este novo mandamento, ele diz assim, eu queria que você dedicasse a sua atenção. Ele diz assim, é simples o bastante
para uma criança pequena memorizar e apreciar. Agora recebe a puxadinha que ele vai dar. Profundo o bastante para que crentes mais maduros sintam repetidamente incomodados por perceberem quão pobremente eles entendem e o praticam. É tão simples que uma criança pode memorizar, mas é tão profundo a ponto de confrontar crentes maduros, como nós somos tão pobres em praticar este mandamento que Cristo Jesus estabeleceu. E aqui se abre uma outra janela diante de nós. Quando Cristo Jesus vai então dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns o quê? Uns aos outros. Outra coisa que a gente precisa perceber, que fora de Cristo Jesus não é possível apresentar um verdadeiro amor. Jesus Cristo, ele é o elo do verdadeiro amor, ou do verdadeiro relacionamento entre nós e Deus, bem como ele é o elo do verdadeiro relacionamento entre nós e outras pessoas, entre nós e outros cristãos. É por isso que ele diz: assim como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. O elo está em Cristo Jesus. Pena que está gravando, depois você corta isso que eu vou falar. É porque na minha igreja eu fico mais à vontade, né? Então, porque algumas palavras eu sei que ela é bem carregada, né? Então, exemplo, eu quero falar de Bonhoeffer. Foi? Ok. Ok? Foi. Este homem, ele escreveu um tratado sobre comunhão. E ele escreve um tratado sobre comunhão mostrando a dependência total que existe entre irmãos em Cristo Jesus. E uma das coisas que ele diz à igreja de Cristo Jesus: cuide para que vocês não tenham o exercício do amor baseado no amor humano. Ele diz: o amor humano, ele é falho. Por quê? Ele está pensando justamente no que aconteceu com o seu povo. O seu povo, por amar a pátria, por amar uma nação, por amar o poder, por amar uma instituição, não deixou de ser amor. Vou tentar me fazer entender. Ele diz: olha, cuide para que o amor de uns pelos outros não seja um amor simplesmente humano, porque o amor humano, ele é falso, ou ele pode mostrar uma falsidade. Como? Você pode amar uma pátria a ponto de cometer injustiça a outros porque você ama a sua pátria. Você pode amar um governo de tal maneira que você possa vir cometer injustiça contra outros, porque o seu amor humano que é dispensado a este governo. Você pode amar uma pessoa de forma tal, humanamente falando, que você pode cometer erros, porque você está dispensando um amor humano a essa pessoa. O que ele diz? A igreja de Cristo precisa amar com o amor de Deus. E é isso que Jesus Cristo diz: olha, amem uns aos outros. É interessante que este mesmo homem vai dizer uma coisa, e agora eu começo assim, querer sair de cena. Ele vai dizer uma coisa extremamente relevante. Ele diz assim: olha, a igreja de Cristo Jesus deve ser conhecida por causa de Cristo. E aí ele diz assim: em uma era de confiança no eu, a comunidade cristã
deve ser medida somente por Cristo. Ou seja, quando nós vivemos um mundo egocêntrico, um mundo que diz, ontem eu ouvi esta expressão, eu me basto. Eu prometi para aquela irmã que eu gravaria essa expressão. Um mundo onde as pessoas buscam o objetivo de chegar ao ponto de dizer, eu me basto, eu sou suficiente a mim mesmo. Ele diz, então, que a igreja deve cuidar para que o seu amor seja medido, mas medido por Cristo. Ou seja, nós devemos apresentar Cristo, viver Cristo, ter Cristo de tal maneira que Cristo possa brilhar através de nossas vidas. E é isto, meus irmãos, que eu gostaria de convidar você a sair um pouquinho de João brevemente e ler o que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao verso 16. Efésios 2, verso 13 ao verso 16. Diz ele assim, mas agora, em Cristo Jesus, eu não sei se a sua mente me acompanha ainda, mas observe o que Paulo vai estabelecer. A união que vai acontecer, o muro da separação que vai existir, ele vai existir porque é uma união em Cristo Jesus. O amor que a igreja vai dispensar, ela vai dispensar porque ela está em Cristo Jesus. Paulo diz assim, então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, fostes aproximados pelo sangue de quem? Pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Cristo Jesus diz, olha, eu lhes dou um novo mandamento, e vocês devem cumprir este mandamento, porque eu sou o exemplo, eu sou o centro, é de mim que jorra toda a fonte para vocês cumprirem este mandamento. Cristo Jesus vai dizer, olha, vocês devem amar uns aos outros, porque é o reflexo de que vocês estão unidos comigo. E só é possível este exercício de amar uns aos outros na sua plenitude, quando você apresenta este relacionamento com Deus, e este relacionamento está atrelado em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, voltando a João 13, vamos lá? Cristo Jesus vai dizer assim também, no texto em que lemos, João 13, o verso 34, o verso 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O resultado deste amor não humano, o resultado deste amor baseado no amor de Cristo, é um resultado que Cristo haveria de ser conhecido, que os discípulos de Cristo haveriam de ser conhecidos. Meus irmãos, quantos esforços a Igreja de Cristo tem feito para tornar-se conhecida? Quanto dinheiro a Igreja de Cristo tem investido para publicar ou divulgar a sua imagem como Igreja de Cristo?
quando Cristo Jesus apresenta um método infalível, quando Cristo Jesus apresenta um método seguro, quando Cristo Jesus diz, olha, sabe quando o mundo vai ficar louco por conhecer vocês? Sabe quando o mundo vai ficar louco para ser como vocês são? É quando vocês demonstrarem que amam uns aos outros. Você entende isso, meu irmão? E aqui cabe uma pergunta a cada um de nós. Qual foi a última vez que você mediu o seu grau de espiritualidade avaliando o seu amor por um outro irmão, o seu cuidado pelo outro irmão, a sua compaixão pelo outro irmão? Jesus Cristo diz, olha, o resultado disto é que vocês serão conhecidos. E notem, Jesus Cristo não está dizendo, olha, é porque vocês colocaram outdoor. Jesus Cristo não diz, olha, é porque vocês estão na mídia. Não, ele diz, olha, o mundo saberá, o mundo conhecerá, o mundo receberá isto. O amor que vocês têm uns pelos outros vai mostrar que vocês têm Cristo Jesus. É isto que Aristides, quando relata para Adriano, o imperador, a respeito dos cristãos, ele fala, olha, eles vivem de tal maneira, o comportamento deles é um comportamento tal, que eles mostram um intenso amor uns pelos outros. Meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus precisa viver a palavra de Deus. A igreja de Cristo Jesus precisa viver isto aqui. Deus conceda graça a cada um de nós para olharmos para este mandamento de Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo mais ao seu coração. Este novo mandamento de Cristo Jesus, primeiro, ele não é opcional. Nenhum mandamento de Cristo é opcional. Marque com um X. Este eu cumpro, este eu não cumpro. É um mandamento de Cristo Jesus. Ele é para ser cumprido. Eu me arrisco a dizer, também não estou sozinho em dizer isto, outros também já falaram isto, que o maior problema da Igreja de Cristo não está no âmbito da doutrina, mas o maior problema da Igreja de Cristo está no âmbito de amar uns aos outros, no âmbito do relacionamento. Talvez não seja o caso da Igreja Betel e Mesquita. Talvez aqui todo mundo fala com todo mundo, talvez aqui todo mundo ama todo mundo. Porque se eu fizesse uma pergunta extremamente devocional, meu irmão, minha irmã, você teria coragem de levantar a mão dizendo assim, eu não gostaria de ver no céu fulano de tal? Você teria coragem? Se eu fosse um louco, perguntasse assim, levante a mão, por favor, aqueles que não gostariam de ver um irmão que está do seu lado, membro da igreja, que você não gostaria de ver no céu. Você talvez não levante a mão ou não levantasse a mão. Mas deixa eu dizer a você, a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o amor de Deus não está em você. E como você imagina que você irá para esse lugar que Jesus disse que Ele está preparando ou que Ele foi preparar? Como você imagina que irá para o céu se o amor é uma condição para estarmos lá? Você ousa desobedecer um mandamento de Cristo Jesus? Uma outra coisa eu preciso dizer ao seu coração. O amor de amar uns aos outros, ele não brota automaticamente. Eu costumo dizer que amar é uma atitude. E neste caso aqui, amar um ao outro é obediência. É justamente o que quero encerrar. Eu ouvi alguns relógios tocando,
É isso, Júlio Cleide? Mas vamos lá. Eu vou para mais longe, ainda vou, 1h da manhã estou trabalhando. Então, vamos terminar aqui. Eu queria chamar você para a gente encerrar, e é encerrar mesmo, com o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, o versículo 22. Põe uma dose de piedade no seu coração, abra sua mente e ouça este experiente homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que passou também situações terríveis na sua vida, e agora ele pode, esta noite, ser ouvido por mim, ser ouvido por você, nesta conclusão desta minha fala, nos ensinando, nos exortando a praticar, a obedecer o amor, o novo mandamento que Cristo Jesus nos deixou. Pedro, primeira carta dele, capítulo 1, versículo 22, acompanhe a leitura, por favor. Diz ele assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Observe este homem, que estava nesta cena de João capítulo 13. Observe este homem que também negou a Cristo Jesus. Ele agora, por vivência, por experiência, por inspiração do Espírito Santo, ele escreve a mim e a você 4 coisas que a gente vai fechar para ir embora deste lugar de culto. A primeira coisa, ele diz: meus irmãos, nós temos o mesmo Pai. Diz ele: olha, nós fomos gerados de uma mesma semente, de uma semente incorruptível. Não existe nenhuma comparação, não há nada que se compare a esta semente. O argumento dele para que os crentes amem uns aos outros. Primeiro argumento dele: temos o mesmo Pai. Fomos gerados de uma mesma semente. Não há razão para não amarmos uns aos outros. O segundo argumento dele: nós nos alimentamos da mesma fonte. Ele diz, olha, pois toda a carne, ele diz, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós nos alimentamos da mesma fonte, a palavra de Deus, diz ele. Não há razão para acharmos que somos melhores, não há razão para achar que somos maiores, não há qualquer razão para nós não amarmos uns aos outros. Temos o mesmo Pai, nos alimentamos da mesma fonte, e mais, talvez a irmãzinha que me ouve agora, o irmão, não, eu não concordo com isso, mas Pedro diz assim: nós temos os mesmos defeitos, meus irmãos. Ele diz assim, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicência. Pedro está escrevendo para a igreja de Cristo. Ele está dizendo, gente, se ele está escrevendo para a igreja de Cristo, ele está dizendo, olha, livrem-se disso, livrem-se da maldade, livrem-se da maledicência, livrem-se da inveja, livrem-se de todas estas coisas. Todos nós temos os mesmos defeitos, meus irmãos, todos nós. E, finalmente,
ele diz, olha, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Todos nós, como crentes, temos um mesmo objetivo, de nos alimentarmos para que haja um crescimento. Então não há motivo, meu irmão, minha irmã, para nos acharmos superiores, para nos acharmos melhores, para nos acharmos maiores do que ninguém. O motivo que temos é olhar como Cristo Jesus disse, assim como eu vos amei. Olhar para o amor de Cristo Jesus. O motivo que temos é para observarmos o mandamento que ele deu a nós. Amem uns aos outros. O motivo que temos é que Cristo Jesus e os seus discípulos haverão de ser conhecidos mediante o amor que nós demonstrarmos de cristão para cristão. Assim ele será conhecido. Não será pela nossa fala, não será pelo nosso investimento na mídia, mas nós traremos um transtorno no mundo se nós amarmos uns aos outros. Deus nos abençoe.